71 Guild Wars capítulo 211, Heráldica de Deus e Monte da Fênix. Autor, Cotário. Esse capítulo veio de elnovelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Você teve sucesso no treinamento para se tornar o próximo Deus Mago em tempo recorde e, como tal, não irei mais incomodá-lo, meu querido aprendiz. Você pode usá-lo para me alcançar, não importa onde eu esteja. Quando você terminar seus negócios e estiver livre, venha até mim. Gostaria de apresentá-lo aos outros deuses titulados e permitir que você veja o verdadeiro auge do mundo mortal. Richmond disse isso gentilmente, olhando para Draco com gentileza nos olhos. O próprio Draco sentiu emoções semelhantes em seu coração enquanto olhava para Richmond. Draco não conseguia acreditar, mas ele realmente sentia sentimento em direção a essa velha aberração sem vergonha. Ele também não pôde deixar de sentir um respeito relutante e, como tal, ele se curvou. Obrigado, mestre Richmond, por seu cuidado e ensinamentos. Eu, como você, honrarei o título de Deus Mago no futuro. A promessa solene de Draco deixou Richmond extremamente satisfeito enquanto ele ria alegremente. Sem problemas. Aqui está minha runa. Já estou ansioso pela sua visita, seu gênio monstruoso. Richmond lançou uma runa preta em direção a Draco, que ele pegou com facilidade. Richmond acenou e piscou, seu desaparecimento um pouco triste. De alguma forma, as criadas sabiam que aquele seria o último dia de treinamento de Draco e se reuniram no pátio, testemunhando o aprendiz se despedindo de seu professor. Mesmo que ele não tivesse se dirigido a elas, as criadas ficaram muito tristes com a partida daquele velho maluco e sem vergonha, pois, apesar dos problemas intermináveis, sua presença enchia sua vida cotidiana, geralmente entediante, com um estranho tipo de excitação. Draco suspirou e observou o espaço vazio onde Richmond estivera. Seria mentira dizer que ele não estava nem um pouco perdido, mas poderia ter herdado a habilidade de seu mestre, já que conseguiu recuperar imediatamente a compostura. Ele deixou as criadas entregues às suas emoções e voltou ao saguão do castelo Rank 7, esperando pacientemente a chegada de duas pessoas muito importantes. Enquanto estava lá, ele conheceu Happy Saint, que estava conversando com Camila sobre algo enquanto atravessavam os corredores. Ao vê-lo, os dois se assustaram, mas Happy Saint sorriu enquanto Camila ficou nervosa. Draco acenou com a cabeça para os dois e conversou levemente com eles para passar o tempo. Happy Saint estava normal, mas Camila chamou sua atenção. Ela era um pouco bonita, mas o que surpreendeu Draco foi que ele conseguiu detectar passivamente o desejo dela por ele através de sua herança do demônio com chifres. Foi exatamente como quando Draco detectou que durante a missão única de Flora e Fauna, seu dragão negro farejou essas emoções intensas que estavam no coração de Camila com facilidade. Draco achou isso interessante. No entanto, ele não se importaria com Camila a menos que ela fosse capaz de criar itens lendários. Mesmo que ela fosse semi-contratada sob seu governo, seu status como Ferreira Master Rank era sem dúvida alto. Mesmo que o status dele fosse como o sol para a lua dela, ela ainda tinha o direito de exigir mais caso ele demonstrasse interesse. Ela teria que ser colocada na mesma categoria de Kari, Romeu ou Zayn. Isso era algo impossível, pois traria um desequilíbrio à sua genealogia. Zayn, Kari e Roma nunca brigariam ou tentariam pregar peças um no outro, porque não precisavam. Eles entendiam seus lugares, especialmente Zayn, e eram leais aos seus próprios átomos. Foi por isso que ele não escondeu nada deles, contando-lhes tudo, exceto seu status de reencarnador. Draco não estava interessado em ver a mente dela porque ele nunca considerou alguém que valesse a pena, mas se o fizesse, reconsideraria. Sua dedicação em melhorar para conquistar seu coração foi definitivamente louvável e valeu a pena dar uma olhada. Logo, as pessoas que Draco estava esperando chegaram. Camila e Happy Saint despediram-se neste momento, percebendo que Draco poderia ter alguns assuntos importantes para resolver. Rivetingnicht estava ao lado de Lovinghound, que avaliava o castelo com uma expressão interessante. Porém, quando ela viu Draco, seus olhos brilharam. Meu querido sobrinho tio, ela praticamente voou para os braços de Draco e o abraçou com força. Draco só podia aceitar a fixação autoritária de sua tia por ele, mas ele realmente se sentiu sufocado porque os dois montes dela cobriam toda a sua cabeça. Se não fosse por seu corpo tirânico reconstruído, ele poderia ter morrido sufocado.
Não que essa fosse a pior maneira de sair. O peito de tia Firi era de alguma forma um pouco maior que o de Sublime Notion. Rivetingnight só pôde sorrir amargamente. Depois que ela foi buscar a tia amorosa, ela também causou problemas sem fim. Afinal, Lovingown já sabia que a verdadeira identidade de Rivetingnight era a princesa Eva da Casa Reiwa, o prodígio da linhagem Amaterasu e a alma gêmea de Draco. Como tal, Lovingown a tratou como uma filha e até tentou ensinar alguns truques a Rivetingnight. No entanto, Rivetingnight não teve coragem de dizer a ela que ela era uma veterana experiente que explorou o corpo de Dracos centenas de vezes em sua vida passada. Sim, sim, tia Firi, também senti sua falta. Draco resistiu fracamente. Finalmente, tia Firi o libertou de seus 2 montes mácios e mediu seu sobrinho de cima a baixo. Você está entrando nessa fase, né? Pintar o cabelo de branco e fazer lentes de contato. Ela brincou com um sorriso. Draco riu disso. Eu só queria ficar bonito para que minha querida tia pudesse ficar orgulhosa. Tia Firi sabia que Draco estava apenas sendo tímido com suas palavras, mas quem não gostava de ser elogiado? Seu rosto suavizou-se muito enquanto ela olhava para seu amado sobrinho com amor. Suspiro, você é demais. Draco sentiu seu couro cabeludo arrepiar. Embora ele sentisse que não havia desejo sexual no coração e na mente de sua tia, a quantidade de amor e obsessão que ela sentia por ele como sobrinho era assustadora. Bem, deixe-me encontrar alguém para acomodar tia Firi. Draco ofereceu rapidamente. Ele chamou a nova empregada doméstica, que era uma garota bonita de pele clara chamada Dania. Quanto a Verita e as outras empregadas que ele semeou, todas foram para a cidade-estado de Vita para acelerar a gravidez. 9 meses foram 270 dias. Então, com o aumento de 5x da Vita City Stat, isso significava que seus filhos nascidos de humanos levariam 54 dias para ver a luz do dia. Dania era um pouco fofa, com cabelo loiro cortado em um corte leve com penas. Seus olhos eram pretos claros e seu nariz era pequeno. Ela tinha lábios pequenos e finos e um queixo mácio que fazia seu rosto parecer redondo. Ela era um pouco baixa, mal alcançando o pescoço de Draco, e tinha um busto moderado e quadris médios. Ela era a própria definição de uma adolescente fofa. Ela levou tia Firi embora, fazendo Draco e Rivetingnight suspirarem de alívio. Lovingown era uma bomba ambulante, uma versão mais adulta, e infelizmente mais volátil, de Sublime Notion, e a dupla maligna tinha certeza de que ela traria calamidades facilmente aonde quer que fosse. Draco então se virou para Rivetingnight e abraçou. Mesmo que tenha se passado apenas 1 ou 2 dias, o vínculo único deles tornou difícil para eles tolerarem a separação. Mesmo durante a missão única de Flora e Fauna, ambos se sentiram extremamente desconfortáveis por estarem longe um do outro por pouco mais de 10 dias, especialmente depois de terem se reunido e eliminado o arrependimento, mal entendido de uma vida inteira. Ambos só se sentiam inteiros quando estavam juntos. Draco levou Rivetingnight para o pátio, para sua surpresa. Afinal, Richmond já deveria ter ido embora, então o que ele planejava fazer? Quando chegaram lá, Draco sorriu e tirou alguns itens. Rivetingnight naturalmente os inspecionou e ela imediatamente entendeu e sentiu seu coração aquecer. Estes são para você. Ninguém no mundo inteiro merece isso mais do que você. Somente em suas mãos eles podem exibir seus melhores efeitos. Draco afirmou com um sorriso terno. Claro, Rivetingnight sabia disso, mas ela também entendia que se houvesse um item que pudesse ser usado por ambos igualmente, Draco provavelmente o daria a ela. Da mesma forma, se ela descobrisse algo que pudesse beneficiar a si mesma e a Draco, ela apresentaria a ele. Draco apresentou com o símbolo da heráldica de Deus, o contrato da Fênix e a chama mística Lightfire. Primeiro, Rivetingnight decidiu usar o contrato Poenix. Ela o ativou com uma gota de seu sangue e o pergaminho se iluminou quando começou a iluminar a área. O pergaminho começou a flutuar no ar, expandindo-se lentamente enquanto criava uma espécie de buraco de minhoca na área antes de Draco e Rivetingnight. Os 2 velhos monstros assistiram com um pouco de antecipação e curiosidade. Que tipo de fênix Eva conseguiria? Uma fênix negra? Uma fênix de luz? Uma fênix de fogo comum? Ou uma fênix de gelo? As possibilidades eram infinitas. Eventualmente, o buraco de minhoca cresceu o suficiente para que algo pudesse atravessá-lo. A princípio,
Tudo o que o duo maligno conseguiu ver foi um clarão brilhante enquanto uma silhueta cruzava tão rápido que o olho não conseguia acompanhar. O buraco de minhoca se fechou e o brilho diminuiu instantaneamente, permitindo-lhes ver a criatura que estava empoleirada na frente da noite Riveting com uma expressão curiosa. Era uma fênix de luz. Era da mais pura cor branca, parecendo que um anjo havia descido a esta terra. Suas penas estavam perfeitamente cuidadas e acrescentavam a sua beleza majestosa. A própria luz ao seu redor parecia se reunir em torno da fênix aguardando seu mestre, o que a fazia emanar um efeito supressivo sobre os seres afiliados aos elementos das trevas. Naturalmente, Draco se sentia um pouco sufocado, mas isso acontecia principalmente porque seu estado de ser racial havia diminuído após o reequilíbrio. A Fênix da Luz apenas olhou para ele e depois concentrou toda a sua atenção em seu novo mestre. Ele assistiu Riveting Nietzsche com uma mistura de curiosidade e admiração. Afinal, sentia algo lá no fundo que o ligava à noite Riveting como se eles fossem parentes. Certificando-se de que não havia ninguém assistindo com seu vazio de perfeição, Riveting Nietzsche abaixou o capuz para revelar seu rosto. A Fênix da Luz ficou naturalmente surpresa com o fato de sua nova mestra parecer tão bonita, mas isso só tornou sua impressão mais favorável em relação a ela. Isso não significava que estava impressionado até a morte como os humanos normais eram. No entanto, Eva permitiu-se assumir a forma da deusa do sol por uma fração de segundo. Ainda assim, foi tempo suficiente para a Fênix da Luz sentir sua linhagem. Assim que o fez, seu rosto exibiu a maior quantidade de choque possível. Sua forma de deusa do sol era semelhante ao visual permanente de Amaterasu, onde ela tinha um círculo de matagama em torno de suas costas enquanto usava um kimono branco imaculado que parecia consistir em energia da luz. Ela também tinha uma tiara que amarrava seu cabelo em um corte majestoso e seu cabelo geralmente verde também se tornava branco puro. Mesmo que tenha passado por um minuto, a transformação dela afetou o Draco tão fortemente que sua própria forma verdadeira foi forçada a sair, que era a forma de um dragonoide. A Fênix da Luz passou de atordoada a louca de excitação. Ele pulou em direção a Eva e esfregou a cabeça grande contra o corpo dela com total amor e devoção nos olhos. Era como se tivesse visto sua amada mãe, e a Fênix da Luz imediatamente se tornou dócil. Mesmo que estivesse em estado selvagem, teria oferecido tudo para se tornar sua montaria contratada, muito menos quando já estava contratada. Eva deu um tapinha leve na cabeça dele enquanto olhava para Draco se desculpando. Ela sabia que sua forma de deusa do sol iria ressoar em Draco e forçá-lo a se transformar, e foi por isso que ela nunca usou na presença dele. No entanto, ela precisava conquistar completamente a Fênix da Luz, pois ela tinha um futuro sem limites com ela. Afinal, esta Fênix era do posto supremo. No ranking do Statue of Deng, as Fênix estavam em quarto lugar, logo abaixo dos dragões. Mesmo sendo muito mais fracos que os dragões, já que os três primeiros no ranking eram simplesmente incomparáveis, ainda era maior do que qualquer uma das outras centenas de corridas. Era tão bom que se Draco extraísse um pouco de seu sangue para a alquimia, ele poderia aumentar enormemente suas chances de fazer poções lendárias com ele. Lendário. Se tivesse aceitado Eva apenas como sua mestra contratada, nunca teria permitido algo assim. Porém, depois de mostrar sua verdadeira forma, ele até morreria por Eva, muito menos desistiria de um pouco de sangue. Eva ativou a ficha da heráldica de Deus em seguida, e ela também flutuou no ar enquanto brilhava intensamente. Depois de se conectar com o reino divino, um buraco se abriu nos céus, exibindo uma luz brilhante do outro lado. De lá, uma voz ecoou que todos os seres vivos em Boundless foram capazes de ouvir. Doravante, o aventureiro imortal Riveting Nietzsche será meu arauto, meu único vassalo neste plano mortal. Este é decreto de Eu, Suna, deusa do sol. Todos os seres do mundo se ajoelharam em adoração. O status dos deuses verdadeiros era incomparável no mundo, pois eram as existências mais elevadas. Além dos deuses origem, não havia nada acima do Deus verdadeiro, nem havia nada igual a isso. No mundo da fantasia ocidental, o assunto terminou no nível dos deuses. Não existiam reinos superiores ou universos externos ou similares. Havia essencialmente dois mundos, o reino dos deuses, céu, e o plano mortal, terra. O resto eram apenas reinos secundários, como o inferno, o mundo do diabo, o reino do abismo, etc. Na melhor das hipóteses,
Eles estavam ao lado do plano mortal se considerarmos o inferno e os outros reinos secundários. Quanto aos mundos pequenos, eles eram como satélites do planeta principal, usando termos modernos. Depois que Eva saiu, Draco viu que Eva tinha um distintivo preso no peito, bem como uma capa elegante e legal. O emblema foi desenhado como o sol, uma cor laranja brilhante com pequenas pontas que representavam raios de luz. A capa foi bordada com símbolos do sol e da luz, mas imediatamente tornou-se transparente, fazendo com que Eva mantivesse sua aparência normal. Ela compartilhou as estatísticas de ambos os itens com Draco. Distintivo do Arauto Divino, e tem único efeitos, sem responsabilidade, seleção gratuita em todas as lojas de classificação A5. Recebeu a classificação de Imperatriz em todo o mundo, concedido passagem para todas as zonas de campo e masmorras no plano mortal sem taxas para qualquer transação realizada a manto do Arauto Divino, e tem único efeitos. Aquisição divina, manipulação de luz, movimento livre, existência perfeita. Draco começou a respirar com dificuldade enquanto verificava os benefícios dela na heráldica de Deus. Certa vez, ele pensara que a heráldica de Richmond seria o ápice, mas agora percebi o quão ingênuo e tolo havia sido. O distintivo abençoou Eva com 5 bênçãos. Primeiro, ela não enfrentou nenhuma responsabilidade por nenhuma de suas ações. Isso significava que ela deveria estuprar todos os homens, matar todos os bebês, ficar do lado dos demônios ou até mesmo o genocídio de uma raça de anjos, e ninguém poderia peidar na presença dela. Isso incluía a arbitragem imparcial. Ela era imune até mesmo a isso. Que pena que Eva nunca faria metade desses males, mas muitos outros ela faria. Afinal, ela era uma assassina e praticava habilidades comerciais malignas. Esperar que ela fosse gentil, e gentil era apenas uma quimera. Ela também poderia levar o que quisesse das lojas do rank 1 ao rank 5. As lojas de nível 5 tinham muitos materiais épicos e até alguns itens épicos à venda. Se Eva saísse por aí coletando-os de graça, ela poderia se tornar a entidade mais rica do mundo depois de vendê-los. Mas só um tolo faria isso. Só porque se podia, não significava que se deveria. Draco e Eva se dedicaram a manter a estabilidade das finanças mundiais e ao combate pelo maior tempo possível. Eles só planejaram destruir completamente o equilíbrio quando tivessem acumulado poder e riqueza suficientes na clandestinidade. Naquela época, seria juntar-se a eles ou morrer. Eva também era uma imperatriz, mas sem império. Ela poderia tomar qualquer zona de campo e começar a construir um império lá, mas por que faria isso? Draco criou e nomeou Vita City Stat em homenagem a ela. Ela prefere colocar todo o seu esforço para ajudá-lo a florescer. Vita City Stat tinha um significado muito simbólico para Draco e Eva, e ela não abandonaria isso. Eva também tinha acesso a toda e qualquer masmorra ou zona de campo. Desculpas como "este é o campo de caça real do meu reino" ou "este é o calabouço nacional do nosso império" significavam besteira para ela. Se Eva quisesse entrar, ela entraria, quer você quisesse ou não. Foi realmente um grande poder que ela tinha. Havia muitas masmorras que eles conheciam que lhes negavam a entrada, mesmo no seu nível mais forte. Eles precisavam de certas qualificações que o mero talento e potencial não concederiam, mas isso resolvia tudo. Quando chegasse a hora de acumular experiência para seus itens, isso por si só seria extremamente útil. Por fim, o crachá isentou do pagamento de qualquer taxa. Quer se trate de taxas de leilão, taxas de viagem, taxas de construção ou qualquer outra coisa, a pessoa que presta o serviço teria que renunciar às taxas pelo serviço prestado. Isso incluía impostos, mas os jogadores não pagaram isso nesta atualização. Isso significava que Eva poderia usar os vários tokens de construção para atualizar os edifícios para o rank 7 sem pagar nada. Este foi provavelmente o benefício mais poderoso do distintivo do Arauto Divino. Havia ainda mais tirânica capa do Arauto Divino. Suas bênçãos foram o que fizeram Draco agarrar tufos de seu cabelo, pronto para arrancá-lo pela raiz. Cada um desses 4 benefícios veio na forma de uma habilidade passiva absurda, mas eram muito maiores do que qualquer coisa que Draco tinha visto até hoje. Apenas os nomes o fizeram sentir apreensão. O que o deixou louco foi quando ele abriu as descrições de cada uma dessas bênçãos, ao ver o que nenhum homem tinha o direito de ver. Aquisição divina, habilidade passiva efeito. Uma vez por dia, você pode receber um minúsculo pingo de energia divina de seu mestre. Manipulação de luz,
Habilidade passiva efeito. Controle a energia da luz natural livremente e sem restrições. Movimento livre. Habilidade passiva efeito. Não sofra nenhuma inibição de movimento. Existência perfeita. Habilidade passiva efeito. Alcance o estado de ser mais elevado abaixo da divindade dentro de sua classificação racial. Guild Wars capítulo 212. Os benefícios de Eva. Contudo, depois de ler mais uma vez, o choque de Draco diminuiu e foi substituído por ceticismo e suspeita. Afinal, como a IA poderia dar-lhes algo desequilibrado depois de ter trabalhado tanto para reequilibrá-los? Além disso, como poderiam tais benefícios existir? Se a heráldica de Richmond recebesse um posto, seria naturalmente no posto lendário, beirando o divino. No entanto, a heráldica de Deus estaria naturalmente no nível divino. Deixando de lado a impossibilidade de obter benefícios de nível divino tão facilmente, como poderia um token que estava no rank lendário conceder benefícios de nível divino? Somente itens de fusão diretamente relacionados à divindade, como a alma do dragão, poderiam ter habilidades tão ultrajantes. Apenas tornar-se o arauto de um Deus verdadeiro não era suficiente. Depois de examiná-los mais uma vez, Draco virou-se para Eva. Eva, você pode demonstrar como cada uma dessas habilidades funciona? Eva assentiu e começou com a habilidade Aquisição Divina. Ela imediatamente se concentrou e invocou um pouco da energia divina de seu mestre. Um raio de luz dourada brilhou sobre ela, gerando um pequeno raio de energia, que era do tamanho de um germe. A própria Eva afirmou que podia sentir, mas não conseguia ver. Draco podia ver usando os olhos de Kaelo, mas precisava dar muito zoom. Ele sorriu amargamente. Não admira que o tenha descrito como um minúsculo iota. Usar duas palavras que eram sinônimos de minúsculo obviamente significava que seria realmente muito pequeno, mas isso não poderia ser usado para fazer nada. Não poderia ser usado em sua criação, não poderia ser usado para fortalecer feitiços, não poderia ser usado para fazer nada substancial. Na melhor das hipóteses, era para Eva sentir e sentir a energia divina, que depois de alguns anos fazendo isso todos os dias, poderia permitir que ela ascendesse para se tornar uma deusa verdadeira. Isso foi ótimo para qualquer pessoa normal. No entanto, Draco e Eva se tornariam deuses verdadeiros quando o primeiro ovo de Caria eclodisse e Eva desse à luz. Isso seria por volta da atualização 3. Draco ainda tinha um caminho para se tornar um deus origem através de sua linhagem, e contanto que Eva tivesse sua linhagem analisada em profundidade pela IA como a dele, ela ganharia tudo também. Então, ao olhar para um valor prático disso, não tinha nenhum. Não poderia ser armazenado, pois precisariam de um recipiente feito de material divino para abrigá-lo. Draco suspirou e tirou a muda de Etzshain. Mudas Etzshain, consumíveis classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, permite que um broto da árvore do mundo cresça dentro deles, abrindo a base de um super mini mundo interno. Ele então deu para Eva com um sorriso amargo. Eva, você poderia, por favor, infundir esta muda com sua energia divina todos os dias? Draco não precisou explicar por que queria que ela fizesse isso, já que eles tinham, quase, o mesmo conhecimento sobre o mundo de Bondless. Claro, qualquer coisa para você. Eva concordou gentilmente enquanto pegava a semente e imediatamente colocava nela um pingo de energia divina. Nada realmente mudou. Foi como colocar uma gota de petróleo num mar sem limites. No entanto, ambos sabiam que repetir esta ação acabaria por dar origem a um resultado surpreendente. Por que Draco guardou a muda durante todo esse tempo? Porque ele não usou imediatamente para fazer brotar a árvore do mundo. Afinal, quanto mais cedo melhor. Seu super mini mundo interno cresceria com ele, então do rank 1 ao rank 7 mostraria um crescimento maior do que do rank 4 ao rank 7. Foi porque uma árvore não poderia crescer sem nutrientes. Onde ele deveria encontrar nutrientes de alta qualidade para abastecer uma árvore do mundo? Seus cristais de éter eram a melhor aposta, mas ele precisaria de quase 1000 cristais de alto nível para seu crescimento do rank 1 ao rank 2. Nem vamos começar a falar sobre o que veio depois. No rank 2 e além, o custo para aumentá-lo seria absurdo. Seus benefícios também seriam surpreendentes, mas de que adiantaria ter a Ferrari mais rápida se você não podia nem comprar combustível para ela? No entanto,
Usar esses fragmentos de energia divina para fortalecê-la enquanto ainda era uma semente e não foi plantada lhe daria um ponto de partida mais elevado. Usando o mesmo exemplo do carro, seria como mudar lentamente as peças do motor da sua Ferrari para algo mais potente e otimizado. Faria mais e consumiria menos, mas a desvantagem era que a atualização ocorreu a passo de lesma, literalmente um parafuso ou porca de cada vez. Eva também tentou a habilidade de manipulação de luz, e tanto Draco quanto ela franziram a testa ligeiramente. Esta habilidade era semelhante à linhagem de Eva, dando-lhe a habilidade de mover livremente a energia da luz. A diferença era que a herança da deusa da luz de Eva drenou uma pequena quantidade de energia da linhagem para funcionar, e a luz foi gerada exclusivamente pela própria Eva. A manipulação da luz permitiu que ela pegasse a luz externa e a dobrasse à sua vontade, usando-a para atacar ou defender à vontade. Ela também podia criar miragens e ilusões, coisas que ela já sabia fazer de qualquer maneira. A ressalva aqui era que apenas a luz natural contava, o que significava a luz do sol. Então, a menos que fosse de dia e Eva estivesse ao ar livre, onde o sol atingisse diretamente, ela seria incapaz de usar essa habilidade. Para alguém que não tinha capacidade de usar a energia da luz, certamente era ótimo, mas para alguém que vivia e respirava a mais pura energia da luz, era apenas um suplemento. Claro, aumentou muito seu poder de batalha em situações onde o sol estava por perto. Tanto Draco quanto Eva sabiam que ela poderia abusar dessa habilidade para causar danos profanos em batalha, então não era inútil. No entanto, não foi exatamente devastador e devastador. Foi apenas moderado. Eva tentou o movimento livre em seguida. Draco usou mãos necróticas em Eva, que aprendeu no lugar e aplicou Dot por 30 segundos. No entanto, no momento em que as mãos se prenderam a ela, elas se afastaram quando uma luz dourada cobriu sua forma. Eva conseguiu se afastar da área, não importando o que Draco fizesse. Ele usou feitiços mágicos subjetivos em seguida, criando a esfera e escolhendo runas de debuff. Ele só tentou isso de passagem e era mais fácil gerar debuffs do que buffs. Ele usou gelo para congelar suas pernas, água para prendê-la, terra para selar-lhe e muito mais. Draco usou diretamente seu estado de ser para lidar com a teoria da causa do efeito, em vez de sua força de vontade. Como tal, ele poderia reunir os recursos com muito mais facilidade. Se usar força de vontade era como carregar um saco de pedras com um corpo magro, usar seu estado de ser, mesmo no posto baixo, era como carregar um saco de pedras com a força do Hulk. Como tal, os feitiços choveram sobre Eva, mas nada pegou. Ela simplesmente sairia desses feitiços de restrição com facilidade, seu corpo intacto. Isso criou um ar de invencibilidade nela, e Draco achou isso inebriante. Ver sua beleza celestial caminhar através do fogo e do enxofre sem ser prejudicada foi excitante. A Fênix da Luz apenas olhou para Draco como se ele fosse uma aberração. Como algo assim pode fazer você ter uma expressão tão lasciva? Que tipo de mente distorcida? Draco saiu de sua zona e enxugou a baba com uma expressão séria. Ele percebeu que esta foi provavelmente a habilidade mais útil que Eva adquiriu. Foi semelhante aos efeitos do Purefire, mas apenas do corpo. Eva simplesmente não poderia ter seu movimento restringido por qualquer feitiço, habilidade, armadilha, perigo natural ou artificial. No entanto, ela ainda poderia receber danos de ataques normais que não fossem da categoria de constrição física. Quanto à habilidade existência perfeita, era ainda mais questionável. Atualmente era de grande utilidade para Eva, já que ela havia tomado uma das poções da bênção do dragão. Todo esse tempo, Eva tinha 50% da origem de um dragão de baixo escalão. Isso naturalmente a elevaria a um dragão de classificação suprema, tornando-a tão forte com energia mundana quanto Ikari e colocando-a no mesmo nível que Draco estava anteriormente. Ela não poderia aprender a habilidade de produção de éter, ou qualquer habilidade dracônica, porque isso exigia compatibilidade de linhagem ou uma mudança de raça legítima. No entanto, quando Eva finalmente obteve sua linhagem aprovada, era provável que ela se tornasse instantaneamente uma fênix de luz de nível supremo ou uma criadora do vazio. Essa habilidade se tornaria totalmente inútil e era duvidoso que a ia reequilibrasse. Em outras palavras, a natureza exemplar da capa do arauto divino era suprema em teoria, especialmente para o homem comum, mas na prática, era apenas mais ou menos para Eva. Ainda assim, era um monte de benefícios gratuitos,
Então do que havia para reclamar? Além disso, o distintivo do arauto divino também lhe deu ótimas coisas. Então, no geral, estava tudo bem. Eva sorriu para Draco de forma tranquilizadora. Ela sabia o quanto Draco adorava saques e coisas boas, mas ela não se comovia, a menos que o que ganhasse beneficiasse muito Draco. Ela então pegou um lentifire e o assimilou. A fênix de luz ao lado dela gritou de surpresa e depois assumiu uma expressão solene. Concentrou e manipulou toda a energia da luz ambiente para que ela entrasse no corpo de Eva. Eva brilhava como uma lâmpada, como se toda a santidade do mundo fosse gerada a partir de seu corpo. Demorou apenas 2 minutos para que esse fenômeno diminuísse e Eva sorrisse gentilmente para sua montaria. De agora em diante, vou chamá-la de Lucia. O que você acha? A fênix da luz. Não, Lucia estendeu suas asas radiantes e gritou feliz. Como se a nomeação fosse um marco importante em seu vínculo, uma ficha de personagem foi gerada para Lucia. Nome: Lucia, Fênix de Luz Rancun Seg STR, 50 Segdex, 50 Fim de Seg, 50 Seguinte, 50 Seg SPR, 50 Seg Chá, 50 Seg Sorte, 50 Habilidades, Lâmina de Luz, Asas de Luz Características, Streak, Auto-restauração, Autonomia. Lâmina de luz, habilidade e efeito. Envia uma lâmina de energia luminosa que causa 50% de dano leve a um alvo. Tempo de espera, 10 segundos. Asas de luz, habilidade e efeito. Cubra as asas com energia luminosa e bombardeie uma área com raios de luz. Causa 1% de dano leve a cada acerto. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, 1 minuto. Streak, característica efeito. Mova-se na velocidade da luz durante o voo e fora de combate. Auto-restauração. Característica efeito. Absorve energia luminosa para restaurar HP 1% por minuto. Autonomia. Característica efeito. Esta entidade pode agir por conta própria no melhor interesse de seu mestre. Lucia foi realmente a melhor coisa que Eva recebeu. Ela não só foi capaz de se mover na velocidade da luz, mas suas duas habilidades fortaleceriam enormemente Eva. A autonomia também foi boa. A maioria das montarias só poderia agir quando seu mestre desse o comando. Então, novamente, a maioria das montarias não tinha capacidade de ataque ou defesa em primeiro lugar. Não use Kyong-ki como parâmetro para a maioria das montarias. Esse leão é uma aberração aberrante. Ele nunca deveria ter sido capturado por Draco através de um contrato, mas como a IA poderia prever a tolice de Kyong-ki? Como tal, a sua relação com Draco era extremamente estranha. Draco realmente não conseguia ordenar que Kyong-ki fizesse nada, mas Kyong-ki também não conseguia ficar longe de Draco por muito tempo. Esta foi realmente a razão pela qual ele retornou. Dada sua falta de vergonha e se dependesse dele, ele teria ficado implorado ao seu outro eu para se suicidar todos os dias até o fim do mundo ou o outro seguir seu pedido. Quanto ao traço de auto-restauração que Lucia possuía, era ótimo para curar fora da batalha. Quanto a uma batalha, isso deveria ser óbvio. Eva puxou o capuz e tornou-se noite Riveting mais uma vez. Ela deu um tapinha na cabeça de Lucia e a Fênix da Luz gritou antes de subir aos céus. Eu disse a ela para explorar o mundo como quisesse, mas para voltar para mim quando eu ligar. Noite rebetante explicada. Draco assentiu. Nada mal. Como ela pode se mover na velocidade da luz, ela pode facilmente nos alcançar em segundos, não importa onde ela vá. Draco olhou para o céu. Bem, o sol está se pondo. Devíamos voltar e nos limpar antes de ir para a cama. Noite rebetante concordou. Bem, amanhã é o dia em que você começa seu treinamento comigo. Você está nervoso? Draco riu levemente e segurou a cintura de Riveting. Quem foi quem me ensinou o básico de combate e técnicas, hein? Riveting corou sob o capuz e quis esconder o rosto. Naquela época, como eu poderia saber que você era um gênio do combate? Draco continuou provocando Riveting impiedosamente até eles entrarem no chuveiro. Eva estava com as orelhas vermelhas e parecia à beira das lágrimas. Satisfeito com sua intimidação, Draco começou a apaziguá-la, lavando-a suavemente. Eva gostou silenciosamente da sensação de ser mimada por Draco, e também fez questão de retribuir quando chegou a sua vez. Depois do banho, o duo maligno foi para a cama e conversou levemente antes de adormecer nos braços um do outro. Na manhã seguinte,
Eva acordou e encontrou Draco preparando alguns sucos no bar. Ele estava colocando sua habilidade em fabricação de cerveja em uso adequado agora, pois ainda tinha que esperar uma semana para que sua cerveja fermentasse adequadamente. Eva entrou no banho para se lavar e saiu revigorada. Ela sentou na cama observando as ações de Draco com curiosidade. Draco misturou os sucos e depois os sacudiu em padrões muito estranhos que seriam difíceis para uma pessoa normal entender em um curto período de tempo. Graças ao corpo de divindade, isso não foi um problema. A precisão mecânica de Draco e Eva, com a ajuda do corpo de Deus, estava no nível de um robô. Contanto que vissem o suficiente dos movimentos necessários, eles poderiam facilmente imitá-los. Quando ele terminou, 2 chaques verde e púrpura foram apresentados. Draco usou magia subjetiva para formar um monte de cubos de gelo, jogando-os em cada uma das bebidas. Se Richmond soubesse que a próxima geração do Deus Mago estava abusando de seu poder para fazer cubos de gelo, ele não iria simplesmente queimar toda a sua energia divina para ferir Draco. Era altamente possível. Eva pegou o suco e deu um gole levemente. Ela ficou surpresa com o sabor delicioso e refrescante. Era semelhante aos sucos tropicais do mundo real, mas qualquer coisa assim poderia ser recriada no Boundless. Draco e Eva desfrutaram de suas bebidas geladas juntos em silêncio, aproveitando a presença um do outro. Depois que terminaram, os dois saíram do quarto e foram para o pátio. Depois das várias convocações, bem como do treinamento em Richmond, o lugar parecia desgastado. Draco fez uma nota mental para contratar alguns mestres da Tradiskill para consertar a área depois que eles terminassem. Ambas viam a tia amorosa no pátio esperando por elas, seu manto habitual transformado em um vestido muito liberal e tentador que exibia seu busto de dar água na boca. Draco tinha uma expressão estranha no rosto a se lembrar que Lovingaunt havia tirado um manto épico do 6º andar da loja Rank 7. Mudar a estética de um traje no nível épico custava 1000 ouro. Naquela época, ele impulsivamente mudou o colar de Guinevere e de classificação épica de um ornamento de mulher para um adorno de gangster. Draco se perguntou onde tia amorosa conseguiu dinheiro para tal coisa. Incapaz de conter a curiosidade, ele decidiu apenas perguntar a ela. A resposta dela o deixou muito perplexo. Porque com o seu dinheiro, é claro. Como sua tia, como posso andar por aí com roupas tão abafadas? Ela respondeu com um sorriso enquanto se levantava. O salto de seu peito teria feito qualquer homem próximo atacá-la sem hesitação, mas, infelizmente, havia apenas seu sobrinho e sua namorada por perto, bem como algumas empregadas. Draco esfregou as têmporas. Tia filha, você usou o dinheiro dos cofres do castelo? Tia amorosa fez sinal de positivo. Verdadeiramente meu sobrinho, só você pode deduzir tal coisa. Draco sorriu ironicamente internamente. Como alguém poderia não ligar os pontos, já que seu inventário não estava aberto a ninguém? O único outro lugar seria o dinheiro que ele deixou nos cofres do castelo naquela época. 1000 ouros podem ser uma quantia inimaginável para um jogador médio, mas para Embra como um todo era uma ninharia, mas ainda assim. Você poderia me informar antes de sacar dinheiro? Esses eram fundos para manutenção, não meus lucros ou riqueza. Draco perguntou tão gentilmente quanto pôde. Ah! Me desculpe, Draco. Fui um pouco precipitado. Apesar de ser problemática, tia filha ainda era uma adulta que sabia quando fazer a coisa certa. Percebendo que ela poderia ter causado problemas a Draco, ela deixou de lado seu sorriso brincalhão e pediu desculpas. Draco acenou com a cabeça e então transferiu 50.000 platina. Isso deve ser capaz de ajudá-la pelo tempo que for necessário, tia Fire. Quando tia Fire viu o dinheiro em seu inventário, seus olhos se arregalaram. Ela era um membro central da Umbra, então agora ela estava muito consciente do valor do dinheiro e de quão incrível esse jogo era. Essa quantia foi suficiente para ela criar uma guilda lendária e elevá-la a um nível comparável ao Kamizu e aos profanadores em menos de um mês. Dependendo de como ela lidasse com isso, ela poderia até superá-los e se tornar a próxima melhor guilda depois da Umbra. Ela olhou para Draco calmamente e sua aura brincalhona desapareceu. Ela ficou séria e severa, como um pai severo vendo seu filho. Já que você me deu tanta bondade, vou me esforçar mais de 200% para lhe ensinar sobre a herança do Deus Serpente e a história de nossa linhagem. Draco sorriu e balançou a cabeça. Entre a família, nenhuma medida extra é necessária.
O coração amoroso da tia derreteu com as palavras de Draco e ela ficou extremamente feliz no fundo que seu sobrinho a tratou tão genuinamente. Ela não entendia totalmente o porquê, mas Draco sempre olhava para ela como se conhecesse o seu futuro, o que era uma loucura. Balançando a cabeça, tia amorosa limpou sua mente de pensamentos inúteis. Movendo-se para o centro do pátio, ela encarou Draco e começou a falar. Vamos começar seu treinamento em nossa linhagem da linhagem Lúcifer. Guild Wars capítulo 213, Zona de campo de Dunas. Hina sentou-se elegantemente nas costas de uma fera parecida com um grande lagarto que tinha mais que o dobro do seu tamanho. Ele serpenteava pelo deserto arenoso com gosto, balançando a língua para avaliar a área ao seu redor. O piromancer estava atualmente viajando pela Dunelands Field Zone, que era uma área de difícil acesso, a menos que se conhecesse os meios específicos para entrar e atravessá-la. Naturalmente, um trapaceiro vivo como Draco passou essa informação para Hina e os outros membros principais. Mais de 3 dias se passaram desde que ela limpou a Mirage Field Zone usando Supernova, e sua longa jornada a levou ao próximo destino de sua lista. Quando Hina estava um pouco na zona de campo, ela sentiu a terra tremer enquanto pequenos redemoinhos se formavam nos sedimentos finos. Desses buracos saíram escorpiões marrons com ferrões duplos farpados, seus corpos do tamanho de um cachorro grande. Nome: Escorpião da Areia, monstro de classificação privada nível 34 HP, 1100. Como ela estava na periferia, os monstros que apareciam eram naturalmente os alimentadores e fundo que existiam para dar aos jogadores uma introdução ao curso intensivo sobre o que os esperava. Hina desceu de sua montaria de lagarto e sacudiu a poeira. Apesar de estar cercada por mais de uma dúzia de escorpiões da areia, ela parecia despreocupada. Surpreendentemente, sua montaria lagarto também parecia imóvel e observava preguiçosamente a área com uma expressão entediada. Os escorpiões da areia tinham pouca inteligência, mas o desprezo e o desdém não eram tão difíceis de entender. Como tal, eles gritaram em uma frequência estranha e avançaram para ela com suas garras prontas. Hina simplesmente começou a lançar a habilidade Supernova. Quem disse que era preciso estar no centro da zona de campo para usá-lo? Desde que se estivesse dentro da área demarcada que fazia parte do território da zona de campo, bastava para dar conta do recado. A única razão pela qual ela chegou tão longe foi porque ela estava com preguiça de correr para a zona de campo para matar os retardatários. Afinal, a Dunelands Field Zone era muito maior e muito mais difícil de atravessar do que a Mirage Field Zone, especialmente com a atualização lançada e limitando a resistência de alguém. Como a habilidade tinha um tempo de lançamento de 1 minuto, Little Blazes saiu e defendeu o corpo de Hina. Ao contrário da raça feral Claw da Mirage Field Zone, que foi capaz de sentir que as ações de Hina seriam catastróficas, esses Sand-Escorpiões tinham sentidos fracos. Seus pequenos olhos negros e redondos não podiam ver muito, já que sua espécie dependia dos tremores causados pelos seres vivos no chão para perseguir e caçar presas. Como tal, o sol gigante que crescia em tamanho no céu estava totalmente perdido para eles. Como seres de uma área desértica, o calor da supernova não os alertou de nada. Com o verdadeiro sol batendo em suas carapaças todos os dias durante toda a vida, eles se tornaram extremamente resistentes ao calor. Como tal, quando a calamidade caiu, eles ainda estavam estupidamente tentando enfiar seus ferrões em um maldito elemental do fogo que não tinha carne e sangue. Suspiro. Estrondo. Toda a área tremeu quando o sol se conectou com a terra, criando uma grande explosão que despedaçou quase todos os seres vivos na área. Apenas Hina, seu elemental do fogo e a montaria lagarto saíram ilesos, assim como uma outra entidade em um local diferente. Quando ela estava prestes a sair para eliminar o resto dos monstros, Hina viu uma tela aparecer diante dela. Anúncio do sistema para o jogador. Seu título de classificação especial, Rainha da Morte, foi ativado e redefiniu todos os seus tempos de espera. Hina ficou surpresa e emocionada. Esta foi a primeira vez que isso aconteceu, já que os escassos 5% de chance por morte não foram suficientes para garantir a ela toda a sorte do mundo. Sem mencionar que sua estatística de sorte era péssima de qualquer maneira. Afinal, para que um piromante precisava de sorte? A chance de 5% por morte não se referia a cada monstro morto. O sistema não diferenciava entre um ataque de alvo único que matava um monstro e uma habilidade diária de efeito que poderia matar centenas,
se não milhares. Ambos contavam como um ataque, então era semelhante a lançar um dado de 20 lados e torcer pelo melhor. Hina sorriu e pulou nas costas do lagarto gigante, e seu grupo disparou em um ritmo assustador 4 vezes mais rápido do que antes. Hina ainda estava sentada languidamente de costas, como se as ondulações do corpo não fizessem nada com ela. De vez em quando eles encontravam algum saque que Little Blase pegava para ela. Qualquer um dos monstros sobreviventes estava se agarrando a qualquer coisa após o bombardeio da supernova. Como uma tirana, Hina disparou bolas de fogo sobre suas montarias e matou aquelas pobres criaturas com alguns ataques. Na melhor das hipóteses, o HP deles caiu para 20%, mas isso foi apenas o caso de uma minoria. A maioria tinha entre 5 e 10% de HP restante antes de Hina encontrá-los e enviá-los para a vida após a morte. Hina entendeu claramente que as habilidades, feitiços em grande escala da zona da área eram realmente dominados. Alguém poderia coletar 1 tonelada de experiência a cada 3 dias e subir mais rápido que os outros jogadores, como se estivesse sentado em um foguete. Mas, novamente, isso foi realmente tão surpreendente. O pré-requisito era ter um item lendário de nível superior, que também tivesse uma habilidade ativa que cobrisse uma zona de área inteira. Esses tipos de itens, mesmo os poderes ocultos, podem não ousar afirmar que possuem um. Apenas uma fera bizarra como Draco poderia tirá-los como se fossem pedaços de seu tumor cerebral. Hina passou tranquilamente quase 4 horas percorrendo a zona de campo desta forma. Isso a levou cada vez mais fundo na zona de campo, o que significava que os monstros estavam se tornando cada vez mais fortes. Ele encontrou muitos escorpiões de areia de especialista e sargento que tinham garras maiores e ferrões mais afiados. Estes não ficaram tão feridos como os da periferia. Isso era de se esperar, já que o dano base de Hina não era muito escandaloso. Ela só causou danos tão horríveis na missão de emergência porque estava carregada com tantos buffs de Sublime Notion, Warmspring, Rambunctious Butlover e outros clérigos que ela se tornou um monstro. Ainda assim, com seus vários danos e multiplicadores, ela causou 200 mil de dano como base, com mais 200 mil de seu título de Rainha da Morte. Ainda assim, estava muito melhor agora, graças ao item épico atualizável que o sistema concedeu a ela após a missão de emergência. Broche de magia, item ornamental classificação, épico passivo 1, amplificação. Este item aumenta o dano mágico do usuário em 50%. Ativo 1, coagular. Ativar esta habilidade permite ao usuário congelar a energia mundial de uma pequena área por 1 minuto. Tempo de espera, 1 dia. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 30.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Este item combinava muito com ela, já que Hina era responsável por causar dano por meio de feitiços e habilidades. Como tal, mesmo esses monstros de classe alta logo começaram a cambalear enquanto gritavam de agonia. Havia 99,9999% de chance de que ser atingido por um Soul gigante devesse ter doído muito. Então não se deveria culpá-los por gritarem como fracos depois de serem atingidos ainda mais. Hina bufou com desdém e rapidamente acabou com seu sofrimento, ao mesmo tempo em que acumulava pontos de experiência. Ela fez questão de canalizar tudo para Flamisear, elevando de 11.975% para 12.645%. Isso naturalmente agradou Hina, mas ela não pôde deixar de sorrir amargamente no final. A demolição do Mirage Claw e Field Zone lhe trouxe mais de 2 vezes essa quantidade de experiência. No entanto, não se pode comparar a raça das nuvens, não importa o quão ferozes eles tenham se tornado, aos míseros escorpiões de areia da zona de campo das terras das dunas. Quando Hina teve certeza de que havia eliminado todos os monstros, seu rosto ficou solene e ela desceu da montaria do lagarto. De seu inventário vieram algumas poções de buff que Draco a instruiu a tomar como preparação, e foi por isso que ela as engoliu sem hesitação. Afinal, Draco já havia contado a ela o que aconteceria depois que ela eliminasse todos os monstros da zona de campo. Ela começou a lançar Supernova mais uma vez, pois cada segundo era importante para lançá-lo mais rápido. Anúncio do sistema para a área local. Escorpião Rei foi acordado devido à morte de seus filhos. O Rei Escorpião entrou em um estado frenético. A terra tremeu e rachou, permitindo que multidões de areia do deserto caíssem em um buraco cada vez maior que estava à vista de Hina. Pior ainda,
Uma garra gigantesca saiu do poço, soprando volumes de sedimentos para longe e alargando o buraco à força. Depois disso, outra garra saiu e separou a terra, permitindo que um enorme escorpião com uma carapaça vermelho acastanhada rastejasse para fora do chão. Era facilmente do tamanho do escritório de uma empresa sofisticada, elevando-se sobre as massas como um verdadeiro rei. Nome: Rei Escorpião. Monstro de classificação Capitão nível 50 HP, 650.000. Quando se acalmou, gritou tão alto que uma tempestade de areia foi desencadeada, bloqueando o sol e sufocando o mundo ao seu redor. O Rei Escorpião sentiu a presença de duas formas de vida e virou-se para encarar Rina e seu lagarto de olhos vermelhos. Quando a viu, soube instintivamente que ela era a causa da morte de seus filhos. Matar. Perdeu toda a racionalidade enquanto deslizava em sua direção a uma velocidade tão rápida que parecia estar se teletransportando. Ele gritou enquanto avançava para eles, sua grande garra levantada como se quisesse usar o impulso para transformá-los em pasta quando chegasse. Rina começou a suar enquanto chamava seu elemental do fogo para parar o monstro por mais alguns segundos. Como ela começou a conjurar muito antes do anúncio soar, ela obteve um grande avanço na ativação da habilidade. Sem mencionar que o escorpião rei perdeu alguns segundos gritando e posando. Então tudo isso ajudou Rina a atingir seu objetivo muito mais rápido do que ela esperava. O elemental do fogo avançou diretamente até o rei escorpião e entrou em combustão, causando uma explosão no nível de um grande foguete contra o corpo do rei escorpião. Não só foi interrompido e soprado para trás devido à onda de choque de explosão, mas também foi ligeiramente danificado. Menos 25.000. Esta era uma quantia surpreendentemente pequena, mas novamente este era um monstro de classificação de capitão 20 níveis acima do elemental. Mesmo que tenha sido prejudicado por truques tão escassos, ainda era muito difícil dizer que alguém poderia vencê-lo. Naturalmente, o monstro-chefe ficou ainda mais furioso com esse ataque insolente, então usou uma habilidade para punir Rina. Sandwave, habilidade ativa efeito. Envia uma onda de areia quente que causa 70% do dano terrestre em uma área de 300 metros. Tempo de espera: 20 segundos. O ataque foi como ver a areia imóvel se transformar em ondas no mar enquanto caía em cascata em direção a Rina. Seu rosto ficou dolorido, pois Little Blaze havia sido gravemente danificado pela explosão, o que significa que levaria mais de uma semana para se recuperar. Além disso, esse chefe ainda tinha energia para lançar habilidades. Draco avisou que esse monstro era difícil, e Rina acreditou nele. Ela havia se preparado adequadamente, mas ela estava extremamente relutante em usar seu trunfo. Esta mulher materialista teria preferido guardá-lo para mais tarde. No entanto, com seu flame elemental fora de serviço e sua montaria lagarto sendo do tipo de apoio que só poderia transportar pessoas, ela não teve escolha. Pequena Letícia, faça isso agora. Rina comandou o lagarto. O lagarto gigante reconheceu suas palavras e cuspiu algo que carregava na boca todo esse tempo. Era um pequeno item parecido com um orbe que irradiava morte e destruição. Isso mesmo, era o Evil Bead. Este era um item que seria a ruína de todos os jogadores, já que poderia destruir seu espírito imortal e prejudicar suas contas. Rina não estava disposta a usar isso em um monstro, mas não teve escolha. Ela absolutamente teve que adiar um pouco mais, e essa era a melhor opção. A pérola maligna era uma coisa minúscula, mas o rei escorpião, por mais bestial que fosse, percebeu que desta vez havia cortejado a morte. Ele imediatamente tentou se esquivar do Evil Bead, mas estava no meio do lançamento. Quando a conta colidiu com o monstro Captain Rank quando estava prestes a interromper o lançamento de Rina, a energia de destruição da conta engoliu, rasgando sua carapaça e força vital como se fosse um gesso fraco. Menos 445.000. Em um único golpe, o monstro que parecia prestes a esmagá-la só conseguiu uivar em extrema agonia ao ser devastado por esta refinada energia de destruição. O protótipo foi criado para lidar com Draco, mas ele o engoliu devido ao seu relacionamento especial com a Destruction Energy. Como tal, seu verdadeiro poder não havia sido revelado, mas agora era óbvio porque Anan tinha tanta certeza de que Draco morreria assim que a conta se conectasse. O Escorpião Rei só poderia amaldiçoar Lady Luke por seu abandono, já que o elenco de Rina terminou naquele momento. O sol gigante caiu em direção ao seu local, o calor assando o Rei Escorpião gravemente ferido em sua concha.
O monstro Capitão Hank ficou sóbrio com sua dor e percebeu que a verdadeira morte era iminente. Aceitando que não havia como evitar isso, a fera gritou e avançou contra Hina com toda a sua força. Se vou morrer, vamos juntos para que o caminho não seja solitário. Hina ficou chocada com a loucura do monstro. Dada a descrição do Evil Bead, a alma daquele monstro deveria ter sido despedaçada, infligindo-lhe tanta agonia que não seria capaz de reagir a tempo. Mas o que foi isso? Porque estava tão cheio de vigor e malícia. Quando a supernova estava prestes a se conectar com a Terra, o escorpião rei já estava acima de Hina, com sua garra prestes a esmagá-la contra a Terra. O apêndice gigante caiu sobre sua cabeça com um poder incomparável e Hina congelou ao se perder. Nesse exato momento, o lagarto que seguia Hina de repente pulou no caminho da garra, com o objetivo de receber o golpe por ela. Hina sentiu seu coração amolecer muito, já que ela só havia ganhado esta montaria por coincidência através de uma compra fora da zona de campo das Terras das Dunas. Draco sugeriu que ela fizesse uma visita àquela loja entre todos os diferentes tipos que ela oferecia. Este imediatamente gostou dela por razões que ela não conseguia imaginar. E agora estava sacrificando sem hesitação sua vida por ela. Isso não era nada normal, já que apenas montarias com capacidades defensivas deveriam ser capazes de realizar tais feitos. No entanto, Hina tinha certeza que esta montaria era apenas de nível comum quando ela a inspecionou. O que exatamente estava acontecendo aqui, então? A garra conectou-se com o lagarto e foi como se o tempo tivesse desacelerado significativamente. Quase em câmera lenta, Hina viu o lagarto ser dividido ao meio por aquela garra enorme, seu corpo não oferecendo resistência alguma. Naquele momento, a supernova pousou e ocorreu a explosão que se seguiu. Tudo, exceto um pequeno espaço ao redor de Hina, foi engolido pelo fogo, e ela de repente se sentiu sozinha e triste. Ela suspirou de pesar pela morte de sua montaria lagarto, já que ele havia arriscado tudo para salvá-la. Uau! Mas o assunto não acabou. A garra do escorpião rei continuou em seu caminho em direção a ela, e ela só conseguiu vislumbrar seus pequenos olhos negros por uma fração de segundo antes de ser morta com um único golpe. Naquela fração de segundo, seus lábios estavam prestes a se transformar em um sorriso irônico quando ela percebeu que não havia vida nos olhos do rei escorpião. Apesar de todos os seus planos, ela não conseguiu levar em conta algo tão simples como a física, na medida em que o impulso acumulado do gigante escorpião rei seria aumentado desde que a explosão ocorresse em suas costas. Ao contrário da explosão do elemental do fogo que o retardou, já que o ataque atingiu a frente e foi contra o impulso, este ataque aumentou sua velocidade à medida que acelerava seu impulso. Hina até ouviu o som de um anúncio do sistema antes de tudo escurecer e ela ser enviada para reaparecer. Enquanto isso, Jade e Jade estavam explorando as profundezas da Gruta do Reaver. Esta era uma terra de trevas, um lugar onde a luz se recusava a entrar. Dentro havia centenas de zumbis, múmias e espectros. A maioria desses monstros tinha resistência física muito alta, especialmente espectros, mas eram extremamente suscetíveis a danos mágicos. Os Gêmeos do Fogo e do Gelo estavam aqui em uma missão da guilda, pois este lugar oferecia alguns recursos muito úteis para a guilda. Os dois entraram sem hesitação, Jada se exibindo como uma chefe enquanto Jade examinava a área cuidadosamente. Os dois já haviam recebido a varinha do fogo eterno e a varinha da geada eterna. Foi por isso que Jada, essa encrenqueira, se comportou de forma ainda mais arrogante do que o normal. Ela ergueu o nariz tão alto que nem conseguia ver a frente de si mesma. Como tal, não foi surpresa que ela tenha esbarrado numa parede. Aí, Jada parecia tão indignada que uma parede ousaria arruinar seu ritmo, e sua raiva tomou conta dela. Como tal, ela apontou diretamente para a parede e começou a insultá-la. Merda, jogando o pedaço de granito, como você ousa me bater? Seus 1000 anos de desgaste não lhe ensinaram nenhum sentido? Você acredita que não vou pintar você nas cores rosa, amarelo e roxo ao mesmo tempo? Jade olhou para sua irmã gêmea e pela 100ª vez questionou se elas realmente vieram do mesmo útero. Ela caminhou até a sua irmã e a persuadiu gentilmente. É uma parede, Jada. Ela não tem consciência, então insultá-la é tão eficaz quanto insultar uma árvore. Vamos. Então, novamente, a maneira de Jade acalmar alguém era certamente direta. Engraçado, em sua opinião,
Ela era incrivelmente gentil e se absteve de criticar abertamente a inteligência da irmã porque elas eram do mesmo sangue. Jada, que já havia se acostumado há muito tempo com sua irmã fria e direta, apenas riu e seguiu em frente, mais uma vez apontando o nariz para o céu. No entanto, ela se certificou de que estivesse em um nível onde pudesse pelo menos ver as paredes à sua frente. Bom. Aí. Infelizmente, isso não a salvou de tropeçar nas coisas que estavam no chão. Jade suspirou derrotada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.